Continua repercutindo a decisão do Banco Central, também hoje é super quarta, então também teve decisão do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. E como isso pode afetar a tua carteira, a gestão dos recursos, o trabalho dos gestores no mercado financeiro. E para isso a gente conversa com o estrategista da Victrix Capital, o José Vitor Cassiolato, que está aqui nos estúdios da CNN. Tivemos 3 visitas ilustres nessa super quarta. Cassiolato, obrigado por estar aqui com a gente nos estúdios da CNN. O que dizer depois dessa super quarta com essas 2 decisões que vieram dentro do esperado, é verdade, mas qual a tua leitura do que a gente conheceu hoje? Boa noite. Boa noite, Naka. Primeiro, queria dizer que o prazer é meu de estar aqui presencialmente com você, essa figura ilustre. Que ilustre é você, meu caro. Na Faria Lima é o senhor, pô. Mas eu acredito que a gente parte de um ponto super interessante para começar essa discussão. Quer dizer, a gente acabou de abordar aqui qual foi a trajetória da taxa Selic. E ela sai lá daqueles 2% com a pandemia, a gente passa pelos gargalos de logística, a gente passa por um processo inflacionário global e a gente sentiu muito essa questão da inflação ser um fenômeno que aconteceu no Brasil, mas que aconteceu também no âmbito internacional. Particularmente, no final do gráfico, a gente vê essa alta final da Selic, quando ela sai de 12,5% no final do ano passado, final de 2024, ela estava em 12,5%, e ao longo desse ano a gente vem experimentando sucessivas altas até atingir o patamar de 15%. Então, esse ano, a taxa Selic, ela subiu 2,5% no Brasil. Então, quando a gente olha, né, o que está sendo feito do ponto de vista da política monetária, a gente pensa, poxa, então a taxa de juros no Brasil está mais alta. Agora, se a gente para ver o que está acontecendo no mercado, como estão sendo negociados os títulos, como os gestores estão implementando as estratégias de investimento na renda fixa, o que aconteceu foi o contrário. Se a gente pegar como referência, por exemplo, a taxa de juros pré-fixada com vencimento em 4 anos, que acho que é um horizonte super interessante para a gente ver, que ele está um pouquinho além da política monetária, já começa a conversar alguma coisa com quais que são os riscos fiscais que estão implícitos no preço que está sendo negociado os títulos. Então, esses 4 anos, eu acho que é um nível bem interessante para o Brasil. Economias mais desenvolvidas como Estados Unidos, nós estaríamos falando do título de 10 anos. Aqui, acho que 4 anos é um horizonte bem interessante para a gente avaliar. A taxa de juros pré-fixada, naquele momento que a Selic estava 12,5%, era uma taxa de juros de 15,80%, 15,90% ao ano. E de lá para cá, ela, em vez de subir 2,5%, ela caiu mais do que 2,5%. Então, quando a gente pensa, né, no impacto para as carteiras, de como vem sendo feita essa gestão da política monetária, é muito interessante a gente acompanhar a Selic e os impactos dela na taxa de juros. Mas aí, que tá Cassiolato, essa virada, é muito interessante isso, porque essa virada, né, do juro presente, vamos dizer assim, do que é decidido lá pelo BC e do que de fato se pratica na mesa, quando você tinha um subindo e outro caindo, neste momento, quando o juro futuro, aí, esse negociado de 4 anos para frente, está embicando para baixo, já mostra que o mercado todo já está esperando o momento do início do corte de juro? Se não houver um corte de juros logo, vai ser uma grande surpresa para o mercado. Os futuros de DI, né, que são os títulos mais líquidos sendo negociados, que vão dizer exatamente qual que vai ser o caminho que o Copom vai tomar ao longo das próximas reuniões, eles ainda não precificam cortes esse ano, que acho que pode ser até uma coisa que passa a ser discutida, mas no ano que vem eles já precificam alguma coisa em torno de 3,5% de corte na Selic, chegando nessa Selic terminal aí mais próxima de 11,5%. Então é um pouco desse exato momento que nós estamos agora, que era o que os Estados Unidos vivia um pouco antes e que hoje eles deram uma largada, né, Naka? Você, Cassiolato, trabalha com seus clientes indicando, assim, na tua bola de cristal, ali, que você ilustra muito bem, quando que o juro deve começar a cair, pelo menos no call com os seus clientes? Qual que é o horizonte que vocês estão trabalhando lá na Victrix? Nossa abordagem com relação aos portfólios era muito mais estratégica, né? Então a gente tem um horizonte de investimento super longo, né? Focado muito na preservação do capital. O que a gente viu acontecer, que eu acho que é super interessante para o telespectador, é uma virada de mão dos investidores institucionais.
aquelas gestoras que têm um horizonte de investimento um pouco mais curto e que têm como propósito, né, aferir ganhos em movimentos mais táticos. A gente se refere a esse movimento como virada de mão. Antigamente no pregão se vendia de uma forma e se comprava de outra. Então houve uma virada de mão. No mês passado, esses gestores institucionais como um todo tinham a menor parte deles, né, a minoria, alguma coisa entre 35% e 40%, dependendo da classe de ativo brasileira, apostando aplicado nos juros, comprado na bolsa e comprado no real. Então era uma visão não consensual, tanto que a gente acaba vendo isso nos resultados de muitos deles. Mesma pesquisa feita agora, de 60% a 70% de gestores estão comprados naquilo que a gente chama, né, Naka, de kit Brasil, que é basicamente uma forma de você expressar uma melhora para o cenário de juros, que tenha impactos na bolsa, que tenha um impacto no câmbio e que, sem dúvida nenhuma, aposta num corte de juros. É importante a gente fazer só uma ressalva aqui para quem está nos ouvindo. Quando a gente fala que o gestor está aplicado nos juros, ele está olhando hoje os 3,5 pontos de juros que estão precificados na curva e ele acha isso pouco. Ou seja, a expectativa dele para ganhar dinheiro nesse trade é que o corte seja ainda maior que esse. Agora, então me conta o racional para que essa coisa que estava difusa, os grandões não estavam entendendo ainda muito bem, com clareza, para onde o nosso mercado estava caminhando. O que gerou essa virada de chave para que os institucionais tivessem uma convergência maior e estão comprados neste kit Brasil? O que tem neste kit Brasil que hoje o institucional aumentou bastante sua posição? Eu diria que principalmente posições aplicadas na taxa de juros, comprado no real contra o dólar e num bojo, né, num pano de fundo muito respaldado, não nas questões internas, mas no ambiente internacional. A gente viu hoje o Federal Reserve fazendo mais um corte de juros, depois de, até uma coisa muito curiosa que foi comentada hoje na coletiva com o Powell, houve uma revisão com relação aos dados do Bureau of Labor Statistics, que é a fonte de dados de mercado de trabalho americano, em que quase 1 milhão de vagas de trabalho que haviam sido criadas, na verdade não foram criadas. Um erro estatístico, que inclusive gerou uma polêmica que o Trump acabou demitindo a pessoa responsável por esse setor, e que foi, inclusive, uma das questões propostas ao Powell hoje no final do seu discurso em relação à política monetária. Então, o que a gente acaba vendo, né, Naka? Houve uma mudança na perspectiva muito grande dos Estados Unidos, que acho que foi reconhecida hoje pelo Powell, e que o mercado de trabalho parece não estar tão forte como eles imaginavam, e isso acontece no momento em que a taxa de juros está num patamar restritivo. Então, o que se faz nesse momento? Corta. Aqui no Brasil, por sua vez, a gente já vê sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho. Acredito que os últimos dados mostraram isso. Se a gente for pegar a economia brasileira do ponto de vista um pouco mais amplo, que a gente não fale só dos desocupados, mas que a gente fale também daqueles que têm trabalho temporário ou aqueles que são desalentados, que não estão mais procurando emprego, a gente vai subir desses patamares que são discutidos hoje entre 5% e 6% para um patamar de 14% da força de trabalho. Então, essa medida, né, de corte de juros por parte do Fed, que foca em mitigar o risco que a taxa de juros muito restritiva tem na atividade, parece não ter sido a estratégia adotada aqui pelo Copom. Me parece que o Copom está mais inclinado a tomar um risco de ter consequências drásticas na atividade econômica brasileira do que perder essa tendência que começou desde março desse ano de queda nas expectativas da inflação aqui no Brasil. Para o gestor e para o investidor, esse Banco Central que está topando pecar pelo excesso, eventualmente, né, com esse tom mais hawkish, que tipo de oportunidade isso gera para a alocação de recursos? É hora de trocar posições? É hora do quê? É hora de comprar pós? É hora de comprar pré? Um BC hawkish ajuda e favorece que estratégia? O que a gente viu acontecendo desde o começo do ano até agora é que houve uma queda muito grande na inflação implícita, que é aquela inflação que é justamente o diferencial de juros pago pelo juro real e pelo juro pré-fixado.
Se a gente pegar como referência aquele vencimento de 4 anos que a gente estava falando, essa inflação implícita ela saiu de quase 8% no final do ano passado, 7,8%, alguma coisa nesses níveis, e veio para 5%. Então, essa queda mostra que boa parte do suco que se esperava ganhar com o movimento de juros nos títulos pré-fixados já foi extraído. Mas que a taxa real de juros, que no final do ano era 8, e agora ela é próxima de 7,60, 7,70 para esse vencimento de 4 anos, teve uma variação bem pequena. Então, aquele investidor que olha o que está acontecendo, viu o movimento no pré-fixado, quer se posicionar, hoje é relativamente mais interessante, ao comparar com o final do ano passado, uma posição na taxa corrigida pela inflação, títulos IPCA+, do que um título pré-fixado, considerando essa queda na inflação implícita. Tá, então, se o Cassiolato for pegar aqui R$100 de Fernando Nakagawa para montar uma carteirinha aqui de renda fixa, o IPCA+, e aí que horizonte que te parece mais interessante do que montar posições em pré? Eu acho que assim, para o horizonte de investimento vai muito do investidor. Um erro que a gente vê muito comum, principalmente no investidores de varejo, por conta de uma tese, você acaba tomando uma posição que ela não condiz com o seu horizonte de investimento. É muito importante que cada um que é um investidor, que está procurando mais informação, que está indo atrás de fazer o seu dinheiro render, que todas as estratégias que você coloque caibam dentro da sua realidade financeira. Eventualmente, se você, numa emergência, elas acontecem, precisar fazer um resgate, uma tese, por exemplo, de um título mais longo, que tem um horizonte de investimento maior também, no meio do caminho, pode sair com prejuízo financeiro. Então, mas como não é o seu caso, né, Naka? Como o seu horizonte de investimento... Eu preciso de D-1, assim. Como o seu horizonte de investimento é bem longo, a gente sabe disso, né? Existem várias frentes aqui no mercado brasileiro hoje que oferecem taxas de juros muito boas para investidores, inclusive em ativos isentos, seja no meio imobiliário, seja no meio ligado a investimentos de infraestrutura ou até mesmo financiamento de empresas, que trazem para você um componente de ganho maior do que o do Tesouro, isento de imposto e adequado ao risco de investidor sofisticado que nem você, né? Quem me dera. Cassiolato, agora me conta como a decisão do Fed influencia nessa história toda, porque a gente tem ouvido ao longo das últimas semanas muita gente que opera mesa falando, o gringo está chegando, ele está voltando a comprar bolsa. Qual a tua leitura da influência do Fed e este Fed que finalmente começa a cortar o juro e indica que vai continuar cortando o juro neste mercado? Esta diferença, o carry trade cresce, né? A diferença entre as duas taxas aumenta, e pensar que aqui no Brasil a gente só vai ter começo de corte de juro talvez no fim desse ano, janeiro do ano que vem, tem casa falando em março do ano que vem. Como é que esta diferença de timing entre Estados Unidos e Brasil influencia na gestão dos ativos? O primeiro ponto que ela impacta, sem dúvida nenhuma, é o câmbio. A gente viu aí o câmbio se apreciando, agora operando perto de 5,30. E hoje, muitos dos analistas de mercado, os economistas das grandes casas, todas as projeções que eles fazem são com câmbio a 5,50, que é, aliás, exatamente o que está no Focus. Então, tendo esse diferencial de juros, mantendo essa entrada de capital e a gente enxergando que o câmbio de 5,30 ele passa a ser mais próximo do que vai ser a média ao longo desse ano, a gente vai ter um impacto na inflação, a gente tem um impacto para os juros e a gente traz mais pressão para cortes por parte do Copom também. E quando o Copom começar a cortar o juro, quando é que você... E aí eu te pergunto de verdade porque, para mim, esse é um grande mistério. Assim. Quando é que um gestor vira a mão e deixa de comprar pós e passa a montar majoritariamente sua carteira em pré-fixado? Isso já passou ou isso ainda vai acontecer no caso brasileiro, diante dessa expectativa que a gente está para iniciar o corte de juros? Qual que é a mágica deste momento de virar a mão?
O melhor momento para ter virado essa mão era dezembro do ano passado. Quando você citou aquele juro... Juros mais perto de 16%, um câmbio mais perto de 6,20, 6,30. Então, ali teria sido a decisão mais acertada. Agora, o que acontece na economia, o que acontece nos mercados? Esses ciclos, eles são longos e eles vão, sim, passar por diferentes momentos, eles vão apresentar uma volatilidade, mas eles não precisam ser necessariamente investidos no melhor momento, nem desinvestidos no melhor momento. Existem momentos de entrada, e eu acredito que a gente ainda está num desses, e vão ter mais para frente momentos para a saída desse ciclo. Então, se a gente for pensar em termos de tempo, né, Naka, que acho que é um aspecto que você trouxe, e ele é super válido, estamos em um bom momento, historicamente, para montar uma posição em taxa de juros no Brasil. A gente está falando de taxas de juros com o IPCA mais 7% ou acima disso. Ainda nos títulos pré-fixados, a gente vê taxas acima de 13%, 13,5%, 14%, dependendo do segmento do mercado que você está atuando. Então, são taxas historicamente muito boas e que podem aí trazer uma experiência de investimento muito boa para o investidor também. Parte do gringo que está vindo para o Brasil, Cassiolato, está comprando blue chips na bolsa. Qual a tua leitura de bolsa agora? Agora vai? Porque a gente está vendo assim, Ibovespa batendo recorde atrás de recorde, né? Pelo menos nominal ali, mas ela já foi muito mais elevada se a gente fizer a bolsa em dólar. Qual que é o momento da bolsa, na tua leitura hoje? Acho que foi curioso, Naka, você trazer essa questão das blue chips, que justamente quando nós estávamos nesse mesmo estúdio há alguns meses atrás, né, falando sobre blue chips, small caps, foi uma discussão super legal que nós tivemos. E, sem dúvida nenhuma, na hora que o gringo entra, ele quer liquidez, ele quer grandes empresas, ele quer governança, e as blue chips são empresas que são naturalmente procuradas por isso. Agora, se a gente olha no contexto até do investidor brasileiro, que quer se aproveitar, né, desse momento, existem setores que são setores que se beneficiam de forma clara do movimento da taxa de juros. E aqui eu acho que tanto os serviços públicos, que a gente consegue encontrar empresas de saneamento, rodovia, geradoras de energia, transmissoras de energia e por aí vai, são empresas que apresentam uma relação muito boa nesse momento de mercado, né? Empresas do segmento imobiliário também apresentam uma relação muito boa e todas aquelas empresas que por alguma razão têm uma sensibilidade à taxa de juros, seja pela própria alavancagem delas, às vezes empresas mais alavancadas, à medida que a taxa de juros no Brasil for caindo, elas tendem a ter um fôlego muito maior. A gente vê hoje na Bolsa vários setores que a gente consegue encontrar não uma, mas 2, 3, 4 empresas que estão literalmente com a corda no pescoço, geram resultado operacional, na hora de ver o resultado final, o resultado financeiro acaba com o resultado final delas, e a queda de juros pode ser um driver de resultado muito bom para essas companhias também. Na gestão dos seus clientes, da carteira dos seus clientes, o ponteirinho da Bolsa tem crescido gradativamente de exposição da Bolsa brasileira. Qual tem sido uma fatia boa para esse momento? Tem o que a gente tem feito nos últimos meses, que eu acho que são soluções super sofisticadas, que são inovações no mercado financeiro brasileiro. Então, existiram agora, nos últimos 3 ou 4 meses, uma série de emissões de títulos que são títulos com estruturas de subordinação. Então, a gente consegue oferecer para o nosso investidor uma exposição, uma taxa de juros muito boa, do ponto de vista do retorno que ele espera, ainda em renda fixa, mas também com alguma participação dentro de um segmento imobiliário, mas que está protegido por um gestor que está lá comprando a cota subordinada, que está, de alguma forma, mais conservador na alocação dele. Como eu falei, Naka, boa parte dos recursos que a gente investe focam nessa preservação de capital, e essa atualização que a gente fez na carteira dos investidores, usando estruturas de subordinação para dar um bom retorno para o investidor e manter ele protegido, tem sido, vamos dizer assim, o maior movimento aí dos últimos meses. Quando que as eleições começam a fazer preço ou elas já estão fazendo preço, Cassiolato? Temos visto, né, de acordo com as pesquisas que são publicadas, muito um movimento do mercado acontecendo. Acho que assim, ainda faz preço. Já faz, né? Faz algum preço,
mas faz menos preço do que na entrada do ano que vem, né? E esse é um tema que para a gente também é um tema de pano de fundo super importante e que também coloca, né, as carteiras com um conservadorismo um pouco maior. Aquela história do horizonte de investimento que eu estava comentando um pouco antes, ela é fundamental. Como a gente consegue planejar um investimento, né, com uma incerteza de um processo eleitoral acontecendo ao longo do próximo ano, é um grande desafio. Então, acho que isso daí, sem dúvida, um ponto que traz para as carteiras um conservadorismo um pouco mais estrutural. Muito bem, Cassiolato. Agora, só para a gente terminar essa conversa, quando voltam será os IPOs? Eu sei que essa é uma conversa, é uma discussão que foge da tua mesa ali, mas quando será que voltam os IPOs aqui no Brasil? Não voltam mais? Tem um monte de OPA acontecendo, tem um monte de empresa saindo da Bolsa. Será que eles voltam? É uma resposta essa é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. O que a gente vê naturalmente acontecendo é o seguinte: se esse movimento de bolsa brasileira se confirmar e a gente tiver um próximo ano com múltiplos mais adequados, com ações mais valorizadas na bolsa, sem dúvida nenhuma, alguns desses IPOs que a gente vê na gaveta aí devem vir a mercado. Outro ponto, Naka, que é importante a gente falar é que a gente viu algumas empresas brasileiras não fazendo IPO no Brasil, levando a abertura de capital para fora, que acho que é uma tendência também do mercado, que é uma pena aqui para o Brasil, que tem um mercado já tão profundo e que poderia se evoluir ainda mais nesse sentido. Então, é uma pergunta bem difícil, né? Você já sabia que essa era uma bola curva no final. Mas... Que bola quadrada que eu mandei para você. Mas acho que depende muito dessa questão do múltiplo. Se a bolsa estiver operando com um múltiplo mais rico, tem tudo para as empresas virem Aí fica mais apetitoso para quem está interessado em atrair capital. A gente conversou com o José Vitor Cassiolato, que é estrategista da Victrix. Como que eu digo? Victrix Capital. Victrix Capital. Cassiolato, obrigado pela visita aqui nos estúdios da CNN. É sempre mais divertido do que por Zoom. Obrigado pela conversa. Boa noite. Eu que agradeço, Naka. Boa noite aos telespectadores. Um abraço.